Imaginamos um usuário comum que decide aprender a instalar uma antena, isso para ter uma redução no custo com a mão de obra profissional. Ele então instala a antena, aponta a antena, consegue receber o sinal vindo de um satélite, faz com que o receptor funcione, e tudo isso dentro de um panorama onde a situação adversa não vai acontecer. Agora imaginamos outra situação, um profissional que se diz capacitado com um equipamento de última geração, enfrentando uma situação adversa após ter feito uma instalação. Nesse cenário, para a solução, a partir de então o que passará a contar é a experiência do profissional, é saber interpretar as leituras que o seu aparelho de última geração está fazendo do sinal. Para ter o resultado de um bom sinal, não seria simplesmente você ficar baseando em nível de sinal. Como exemplo, um sinal pode estar, entre aspas, com um bom dB, mas está repleto de erros e isso vai refletir no resultado final. Dentro desse contexto, o profissional é equivalente a um usuário comum. Então saiba que ser um profissional antenista está muito mais além do que um simples apontamento de antena. E hoje eu vou te contar uma coisa que aconteceu com um colega que pode servir como exemplo. A mesma situação que levou ao erro que o colega cometeu pode acontecer com você. Então você quer saber o que aconteceu? Chega pra cá, eu sou o Léo Paulino e você está no canal Antenas BHZ. Seja bem-vindo! Você já ouviu falar na palavra impedância? Essa palavra nasceu entre o século XIX e no início do século XX, quando nos sistemas telegráficos e telefônicos iniciais, a transmissão de sinais elétricos em longas distâncias encontravam desafios e perda de sinais e atenuação. Os engenheiros daquela época precisavam entender como os cabos e linhas de transmissões afetavam a propagação do sinal. Embora o termo impedância, tal como o conhecemos, não fosse amplamente utilizado, as relações entre resistência, indutância e capacitância eram fundamentais para entender as perdas e atraso nas comunicações. À medida que a radiodifusão se tornou mais prevalente, a compreensão das linhas de transmissão e das antenas tornou-se essencial. A correspondência entre impedância entre a fonte do sinal, as linhas de transmissão e as antenas era crucial para evitar reflexo de sinal que poderia resultar em perda de energia e distorção. E foi em meados do século XX em diante, conforme as redes de telefonia evoluíram, a indústria de telecomunicação cresceu, a impedância tornou-se um aspecto fundamental dos projetos e de manutenção de cabos de comunicação. A adoção de padrões como 50, 75 ohms para cabo coaxiais e outras linhas de transmissão garantiram a compatibilidade entre os dispositivos e minimizaram as perdas de sinais. E com a ascensão da eletrônica de consumo, como rádios, televisores e sistemas de áudio, a correspondência de impedância entre componentes tornou-se importante para garantir a qualidade de áudio e de vídeos transmitidos. A utilização correta de cabos, conexões, entre outros dispositivos, também dependiam da compreensão da impedância. E por não observar essa relação do casamento da impedância, esse foi o erro que o colega cometeu. Ele instalou uma antena no alto de um prédio e desceu com um cabo RG58. Bom, eu não estou fazendo confusão. RG58 é diferente de RG59. O cabo RG58 tem uma impedância característica de 50 ohms. Já o cabo RG59 e RG6 tem a característica de 75 ohms. Para a coisa fluir perfeitamente, tem que haver um casamento. O LNB na ponta da antena tem que contar com a impedância de 75 ohms. Da mesma forma seria o cabo e o receptor. Mas nesse caso ele colocou no meio um cabo incompatível de 50 ohms. E o resultado era algumas imagens congelando. E desta forma, seria difícil para um usuário comum descobrir que aquele cabo novo que ele adquiriu seria a peça responsável, a causadora do problema. E esse colega só descobriu que estava fazendo a coisa errada
pois ele estava demorando bastante ali no local, reclamando para o cliente que a coisa não estava funcionando perfeitamente e querendo direcionar a culpa para o receptor do cliente, alegando que o aparelho estava com defeito. E quem descobriu foi o vizinho do cliente que estava chegando do trabalho, no qual ele é engenheiro elétrico, e viu o cabo coaxial enrolado perto do instalador. O cliente chamou o vizinho para a roda de conversa e o engenheiro sugeriu que não só poderia ser um defeito no receptor, mas também no cabo coaxial. E como o cabo coaxial estava perto dele, ele examinou o cabo e viu que aquele cabo não era compatível com aquele sistema. E no outro dia o instalador voltou ao local, colocou um cabo compatível e a coisa funcionou perfeitamente. Então realmente foi uma questão de sorte, aonde coincidiu a chegada do vizinho com a situação que estava acontecendo e a sua orientação sugerindo ao instalador que colocasse um cabo compatível. Então é através de erros que nós aprendemos, mesmo que esse erro não seja cometido por você, mas é através de erros das outras pessoas que também podemos aprender. Espero que você tenha aprendido. Um grande abraço e até outros vídeos no canal Antenas BHZ.